Para você que me ouve neste momento, eu deixo a minha saudação em Cristo Jesus. O meu nome é Otoniel Teodoro e neste podcast nós iremos falar sobre o cristão e a política. Qual é o comportamento do cristão mediante aquilo que a Bíblia ensina sobre política, como é que deve se portar, o que deve fazer em relação aos governantes aqui da terra. Lembrando que o cristão ele está aqui na terra apenas de passagem, em destino à sua Sião celeste, à sua Jerusalém celestial. O desejo de todo o cristão não é permanecer aqui na terra. O cristão autêntico, temente a Deus, servo do Altíssimo, ele crê no arrebatamento, ele crê que Jesus irá voltar para buscar, para levar o seu povo escolhido para o reino celeste. Mas enquanto estamos passando aqui, estamos aqui de passagem, nós temos que, como cidadãos, nós temos que nos enquadrar e respeitar as leis, as diretrizes aqui da terra, e a Bíblia nos orienta sobre como se portar em relação à política e aos políticos, ou seja, em relação às organizações da terra e os que coordenam essas organizações. Eu não vou dar a minha opinião, eu quero ir para a Bíblia e quero explicar alguns versículos mediante aquilo que eu entendo, mediante aquilo que eu conheço, e eu quero estar repassando isso para vocês. Então vamos embora para a Bíblia. Nós devemos ter sempre em mente que não é fácil viver neste mundo. Não é fácil. O cristão tem algumas privações a respeito daquilo que ele crê e aquilo que é aplicado no mundo atual. Mas a Bíblia ensina qual é o comportamento do cristão. Nós temos que ter em mente que de algumas coisas nós vamos precisar nos afastar. Não é todas as coisas que o crente vai concordar, porque à luz da Bíblia algumas coisas não são pertinentes ao apoio do cristão. Então o cristão vai ter que se distanciar de algumas coisas, vai ter que se posicionar contra, por conta da palavra de Deus, porque se a Bíblia, a palavra de Deus, é a regra de fé do cristão, se existem algumas coisas que não batem em concordância com aquilo que a Bíblia ensina e espera do cristão praticante, então o cristão vai ter que tomar alguns cuidados com algumas regras, algumas leis que são colocadas pela sociedade política, pelo mundo em que vivemos. Então nós temos que ter este cuidado. Sempre colocar as ideias dos homens à luz da Bíblia e fazer aquela balança, ver se isto condiz com aquilo que a Bíblia espera do cristão em relação às suas práticas. Mas vamos lá. A palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17, diz assim: tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao rei. Ou seja, aqui está amor, temor e honra. Amor aos irmãos em Cristo, temor a Deus, o Criador, e honra ao rei, ou seja, honra ao presidente, honra ao governador, ao senador, ao deputado, ao vereador, todos aqueles que são as autoridades, honra a eles, porque em outros versículos diz que são autoridades constituídas, se não segundo a vontade de Deus, porque é Deus quem coloca estes homens no poder, é pela vontade de Deus que eles chegam até lá. Então, nós devemos amar os nossos irmãos, temer ao nosso Deus e honrar os nossos governantes. O próprio Pedro, em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29, ele diz assim. A Bíblia diz assim, o escritor de Atos dos Apóstolos, Lucas, disse assim: Pedro e os apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Como eu disse, existem algumas coisas que nós temos que prezar pela obediência ao nosso Deus. Nós não podemos esperar que um cristão venha concordar com as ideias que sejam antibíblicas. E nós podemos dizer, aborto é uma delas, leis ligadas à legitimidade, algumas coisas hoje em dia sobre
o ato conjugal de pessoas do mesmo sexo, essas coisas relacionadas hoje mais a comportamento, ideologia de gênero, o cristão, mediante a palavra de Deus, ele não vai concordar. A Bíblia não dá respaldo para que o cristão, seguidor de Jesus Cristo, concorde com leis relacionadas a esses temas. Então é necessário obedecer antes a Deus do que aos homens. Aí, em algumas situações, a mente do cristão vai entrar em discordância com a mente do político ou dos grupos ou dos lugares onde vive, onde se conceitua esse tipo de pensamento. Então o cristão vai ter que primeiro honrar a Deus e depois os homens. Então é necessário que o cristão entenda que primeiro ele honra a Deus. Ele honrando a Deus, ele tem que levantar a bandeira da palavra de Deus, prezar por ela e fazer da palavra de Deus a sua bandeira, o seu estandarte. Não levantar estandarte alheio, estandarte perigoso que venha denegrir a fé do cristão, que senão a fé será quebrada e o cristão deixará de ter uma fé legítima em seu Senhor, no seu Criador Deus e em seu Salvador Jesus Cristo. É isto que rege esse versículo aqui. Em algumas situações nós temos que honrar a Deus, obedecer a Deus do que aos homens. Aí a gente tem que fazer uma troca e ficar com a nossa fé. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 e 2 diz assim: Antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda a piedade e dignidade. Então, aqui diz também que nós devemos orar com súplicas, intercessões e ações de graças por todos os homens e pelos reis e pelos que exercem autoridade. Juízes, doutores, advogados, os políticos, nós devemos elevar o nome deles a Deus em oração. Salmos 33, versículo 12, diz assim: Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus e o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Então, feliz é a nação que tem a Deus como Senhor e o povo que escolheu para lhe pertencer. É muito bom fazer parte do povo de Deus. Mateus capítulo 22, versículos 17 e 21. Diz assim: Dize-nos, pois, qual a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram 1 denário, e ele lhes perguntou: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. E ele lhes disse: Então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Olha o que Jesus quis falar aqui neste versículo. Dê aquilo que é material a homens e aquilo que é espiritual a Deus. Ou seja, a César vocês dão o que pertence a César e a Deus vocês dão o que pertencem a Deus. É digno, é devido, é obrigatório pagar os impostos, porque isso é coisa dos deveres de um cidadão terreno. Agora, o dever do cidadão do céu é temer a Deus e dar glórias a Deus. Mateus 28, versículo 18, está escrito assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Então o Senhor de todos os povos é Jesus Cristo. Olha o que ele recebe de Deus. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Ou seja, se tem um nome que é sobre todos os nomes, o nome de Jesus é maior que de um vereador. O nome de Jesus é maior que de um deputado. O nome de Jesus é maior que de outro deputado federal. É maior do que de senadores. É maior do que governadores de estados. O nome de Jesus é maior do que presidentes de todas as nações. O nome de Jesus é maior do que todos os magistrados, todos os superministros dos Supremos Tribunais Federais de cada nação, de cada corte jurídica.
O nome de Jesus é maior do que reis de impérios que ainda existem no nosso mundo, no nosso tempo ainda existem reis. Em diversos países ainda existem as dinastias, os reis que imperam nessas nações. O nome de Jesus é maior que o nome de todos esses presidentes juntos. O nome de Jesus é maior do que o presidente secretário-geral da ONU. O nome de Jesus é maior do que o homem mais rico do mundo. O nome de Jesus é maior porque Deus, o Criador de tudo, deu autoridade para Jesus nos céus e na terra. Filipenses capítulo 3, versículo 20 diz: A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós estamos aqui, mas a nossa cidadania é do céu. Nós estamos aqui como peregrinos, como forasteiros, como exilados da nossa pátria, na qual o Senhor Jesus Cristo, nosso Rei, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, virá nos buscar para levar, para morar na sua cidade, no seu reino que ele foi preparar para nós. Vamos lá. Provérbios capítulo 8, versículos 15 e 16 diz assim: Por meu intermédio os reis governam, e as autoridades exercem a justiça. Também por meu intermédio governam os nobres, todos os juízes da terra. Ou seja, só pelo intermédio divino, só pelo intermédio celestial que esses homens regem. A autoridade é dada para eles, vinda e emanada do céu. Êxodo capítulo 22, versículo 28 diz assim: Não blasfemem contra Deus e nem amaldiçoem uma autoridade do seu povo. Isso está escrito em Êxodo 22, 28. Não blasfemem contra Deus e nem amaldiçoem uma autoridade do seu povo. O texto é muito claro. Tenha temor a Deus e respeito às autoridades. Provérbios 28, 16. O governante sem discernimento aumenta as opressões, mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão o seu governo. Os governantes sem discernimento aumentam as opressões. Então, quando nós vemos as tiranias, as ditaduras, esse tipo de governo que fere o povo, é porque ele não tem discernimento. Provérbios 29, 2 diz assim: Quando os justos florescem, o povo se alegra, mas quando os ímpios governam, o povo geme. Então nós temos que ter muito cuidado na hora da gente escolher os nossos representantes, na hora que a gente vai aplicar o nosso voto, confiar o nosso voto em alguém. Então nós temos que ver se esta pessoa é justa ou se é ímpia, qual é o valor que ela tem a respeito daquilo que a gente valoriza, ou seja, qual é o valor que ele tem pela nossa fé, qual é o conceito que ele tem a respeito disso. Aí teremos respeito desse governante. Caso contrário, poderemos sofrer com as leis que ele venha a aplicar e todas as coisas que a gente sabe que pode acontecer. Provérbios 28, 2 diz assim: Os pecados de uma nação fazem mudar sempre seus governantes, mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. Um versículo bem explicativo, né? Provérbios 16, 10 diz assim: Os lábios do rei falam com grande autoridade. A sua boca não deve trair a justiça. Ou seja, ele tem que ser justo, ele tem que ser correto, ele tem que ser íntegro. E agora em Provérbios 14, versículo 34 diz assim: A justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. Temos que ter muito cuidado. Tito capítulo 3, versículo 1 e 2. Lembrem-se a todos que se sujeitem aos governantes e autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom, não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Aqui é a dica de comportamento sobre aquilo que nós devemos, como nós devemos agir sobre governantes, sobre autoridades e sobre fazer o bem